Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Olha só, vamos entender exatamente como que você acerta muito mais no day trade arriscando muito pouco. Você tem que entender que no mercado tudo relacionado ao trade é uma aceitação de risco, ou seja, tudo são probabilidades, você tem que aceitar o risco em cada operação e se esse risco que você tem que aceitar ele for pouco, for pequeno, você consegue ter uma execução muito melhor, muito mais efetiva e você consegue estar acertando muito mais se trabalhar com macro e micro. Então o alinhamento de macro e micro que eu vou mostrar aqui para vocês é extremamente essencial para você trabalhar também com confluências e identificar cenários onde as probabilidades jogam muito mais a seu favor, consequentemente você arrisca pouco com um retorno muito maior, com alinhamento macro e micro e relação risco-retorno que eu vou mostrar aqui para vocês e também com uma assertividade operacional muito maior devido ao contexto técnico que você vai estar identificando boas oportunidades. Então no mercado, pessoal, existem duas coisas. Existem as induções e existem as verdadeiras oportunidades de trade. Induções são aquelas configurações que induzem os traders a montarem posições antes da hora em regiões no gráfico que não fazem tanto sentido assim. Então são configurações falsas, entre aspas, em busca de induzir realmente os traders a montarem posições ali. Depois o mercado vai lá, faz aquelas micro manipulações, capturam os stop loss da maioria dos traders, é o que a gente vê o tempo todo, e depois ele gera as verdadeiras oportunidades de trade. Então vamos entender um pouco sobre isso. Aqui, por exemplo, a gente tem uma baita venda nesse movimento. É exatamente o que a gente estava observando lá no time da Excelência Trade. Olha só, você pode até ver aqui a gente mapeando o antes e depois dessa movimentação, aqui nosso ambiente de prática lá do time, tudo que eu estou observando em todos os mercados são mapeados aqui com antecedência, né, para a gente fazer a parte prática do treinamento de Excelência Trade. Então, olha só, a gente tem exatamente ali a possibilidade, o preço indo naquela região, fazendo uma configuração de confirmação, que foi o que eu desenhei aqui e vou mostrar para vocês, a gente tem uma venda de alto potencial naquela região. Então, por que aquela venda é de alto potencial? Por que se você entrar ali, as probabilidades jogam muito mais a seu favor? Como que você identifica isso? E por que você vai estar arriscando pouco e o retorno vai ser muito maior? Vamos lá, pessoal. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo. Aqui a gente tem um ativo que se você joga no 15 minutos, olha só, você vem vindo aqui para trás, ó, aqui foi a operação, foi o cenário. Se você vem vindo aqui para trás no gráfico em busca de encontrar o contexto, o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma zona de oferta, tá vendo? Um grande order block, uma zona de venda. Se você puxar aqui nesse material didático, que é exatamente o que a gente está observando, a gente vai entender que para arriscar pouco em um cenário muito provável, você precisa trabalhar com a relação macro e micro. Isso significa utilizar mais de um tempo gráfico em busca de ter um contexto de um tempo gráfico um pouco maior e um refinamento do tempo gráfico menor com confirmações onde o seu stop vai ser micro. Por isso que você vai arriscar pouco e o seu retorno vai ser de tempo gráfico um pouco maior, pelo menos, ou seja, um retorno muito superior àquilo que você está arriscando, que é micro, seu stop muito barato. Isso é extremamente importante, porque aí você consegue ter uma execução muito melhor, porque você vai estar arriscando e aceitando o risco com muito mais facilidade. E sem contar todo o contexto elaborado, onde as probabilidades jogam muito mais a seu favor. Então aqui a gente tem, pessoal, exatamente isso. Olha só, você vê aqui nitidamente o preço deixando uma zona de oferta, tá? Esse order block eu vou mostrar ali para vocês no gráfico alguns exemplos sobre zonas institucionais de oferta ou de demanda. E aí no tempo gráfico menor, ah lá, a gente tem uma confirmação. Nesse caso, isso aqui é uma microestrutura, tá vendo? O preço fica andando de forma lateral, ele anda de forma lateral, ele cria topos nivelados. Ele captura a liquidez, ele faz a mudança de caráter, que é a quebra de um fundo válido com interesse, ele volta para o teste e ele vai desenvolvendo esses movimentos. Vamos entender isso ali no gráfico, vocês vão estar aprendendo detalhado como que você encontra esse tipo de oportunidade de alto potencial no mercado. Isso daqui, pessoal, é uma zona de order block que eu estou comentando com vocês, ou seja, uma região de oferta institucional. Por quê? Porque o último candle de alta, que é esse candlezinho aqui, antes de um grande movimento de baixa, perceba que esse movimento de baixa ele é muito forte, é uma grande movimentação. É exatamente aqui que vai constituir um order block de qualidade. Então a gente tem aqui exatamente um bloco, sem contar que aqui para trás, olha só, a gente tem um topo. Esse topo é um topo muito expressivo. Você vê que aqui a gente tem uma renovação de máxima. Então o preço visitou lá em cima. Topos expressivos como esses estão lotados de stop loss, tá? Sempre. Topo expressivo está cheio de stop loss. Fundo expressivo está cheio de stop loss. O que a gente vê o mercado fazendo, pessoal? A gente vê o ativo vindo, capturando os stop loss em zonas onde está cheio de liquidez, que são esses stop loss, e a gente vê ele reagindo muito forte. Aqui embaixo, ó, cheio de stop loss, que é um baita nível de suporte, tá vendo? Nível de suporte, cara, induz todos os traders a comprarem nessa região. E aí o preço quebra aqui para baixo, estopa todo mundo, ou seja, está cheio de stop loss aqui embaixo, porque quem está comprando aqui nessa região
coloca os seus stop loss embaixo, a gente vê o ativo capturando a liquidez e olha só como é que ele impulsiona muito forte lá para cima. Então isso aqui é muito comum, né? Depois de limpar os stop loss dos traders, o ativo desencadeia muito bem. Então esses movimentos que capturam esses stop loss e tudo mais, se ele voltar forte desse jeito, ele deixa aqui uma zona institucional. Então aqui a gente tem um nítido, no gráfico de 15 minutos, um nítido order block, esse candle verde. E aí lá na frente, quando o preço pega nessa região, a baita zona de oferta, você vê aqui ele desenvolvendo um cenário muito bom. Então a gente vai ter capturas de liquidez, a gente vai ter mitigação de zona de oferta de qualidade e a gente vai ter confirmação no tempo gráfico menor. Então aqui no 15 minutos a gente encontrou a nossa zona de oferta, que é essa daqui. O preço ele está chegando lá naquela região nesse momento, tá vendo? Ele está se desenvolvendo e se aproximando da zona e ele está capturando liquidez em cima desses topos, tá vendo? Então ele quebra esse fundo, ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa, ele deixa aqui um topo expressivo. Sempre que a gente tem esse tipo de configuração, pessoal, o preço subindo, deixando uns topos muito expressivos, vai ter muita liquidez em cima, igual eu mostrei ali atrás, principalmente depois se ele quebrar fundos, tá vendo? Então lá para trás aquele topo quebra um monte de fundo, ó. Tá vendo? Ele quebra fundos na movimentação, quebra inclusive esse daqui de cima. Então aqui é um topo realmente com muita liquidez, assim como aqui nessa zona, um topinho com bastante liquidez, porque quebra esse fundo, ele fica expressivo, tá vendo? Então aqui tem uma zona com muitos stop loss nessa região. Então isso é importante, porque o preço precisa limpar os stop loss. Por exemplo, pegar numa zona de oferta para você ter um cenário de alto potencial, perfeito. Pegar numa zona de oferta macro como essa, do 15 minutos, capturar a liquidez em cima dos topos. E aqui no tempo gráfico menor, lá no 1 minuto, ele vai fazer a confirmação que foi dessa operação, que foi exatamente aquilo que eu estava mostrando para vocês aqui no time. Ó. Ele pegando na zona, limpando a liquidez e confirmando para nós, é só você vender que você tem uma venda muito boa ali naquela zona. Então, olha só, o preço vai lá, ele desenvolve a confirmação perfeitamente, olha só. Ele quebra esse fundo nesse movimento de baixa, volta para um teste e tem a possibilidade de venda. Lembrando que isso aqui ocorre em todos os mercados. A gente trabalha lá no time com todos os ativos, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Então, assim, é exatamente igual em qualquer ativo. Quebrou um fundo válido com o interesse da oferta, tá vendo? Quebrou esse. Voltou para o teste, você pode vender, que isso aqui é um choque de confirmação, faz exatamente esse movimento, ó, micro, né, pequenininho. Quebra o fundo com intenção da oferta, na hora que volta para o teste, você tem a venda. Isso aqui é um choque de confirmação, uma mudança de caráter desenvolvida exatamente nos pontos certos no gráfico, que é exatamente quando a gente tem aqui uma captura de liquidez. Capturou a liquidez de tempo gráfico maior, é uma liquidez lá do 15 e dos 5 minutos. Ele lá no 1 minuto aqui agora, ele faz essa confirmação no tempo gráfico menor e ainda pegou numa zona lá do 15 minutos de oferta, uma região institucional de order block. Então isso aqui, pessoal, a gente está falando sobre um risco muito baixo. Olha lá, quem opera esse ativo sabe, 90 pontos, isso aqui é um mini índice, mas eu vou puxar aqui no EURUSD para vocês verem, vou puxar aqui no mini dólar também para vocês verem, esse é o mini índice, vou vir aqui em criptomoedas, todos os ativos, cara, é tudo igual, vou trazer exemplos para vocês de operações assim. E tudo antes e depois aqui no time, que a gente mapeou todas elas com antecedência, assim como a gente faz todos os dias, e eu mostro lá no meu Instagram, o Instagram está aqui em cima, lotado de conteúdo. Então, pessoal, a gente vê aqui que esse risco de 90 pontos e um risco-retorno de 6 para 1, tá vendo? Até lá embaixo no alvo, a gente marcou também exatamente esse alvo lá no time, que era essa zona de fundo aqui, um ótimo ponto de alvo. A gente está falando sobre 6 vezes o risco. Então, se você arrisca R$100 nessa operação, por exemplo, para ver se isso aqui vai funcionar, sendo que tem um baita contexto forte e também estava desenhado antes, né? Então, assim, muito simples de você montar essa operação. Arriscando R$100, por exemplo, você faz R$600 nessa operação. Isso significa arriscar pouco para um retorno muito superior em um cenário de alto potencial, onde tem confluências, ou seja, mais de uma coisa apontando a possibilidade do preço cair. Order block, zona de oferta macro, limpa de liquidez em cima de topos que remete a quedas. Limpa de liquidez em cima de topos remete a quedas, igual eu mostrei para vocês ali atrás o preço fazendo. Tá vendo? Ele limpa a liquidez aqui em cima dos topos e, bum, cai. Então, limpa de liquidez abaixo de fundos aqui embaixo, ó. Pega lá embaixo e bum, sobe, então remete a compras. Agora, limpa de liquidez em cima dos topos, remete a vendas, confirma o choque, né, a mudança de caráter que eu mostrei ali para vocês no tempo gráfico de 1 minuto, que é quebra de fundo válido, com interesse da oferta, ou seja, remete a vendas também. Então isso é confluências, mais de uma coisa mostrando a possibilidade do preço de começar a cair a partir dali. Isso é muito importante. O alinhamento macro e micro faz com que as probabilidades jogam ainda mais a seu favor, porque se tudo são probabilidades, quando você tem um tempo gráfico apontando venda, o outro tempo gráfico também apontando venda, o outro tempo gráfico também apontando venda a partir daquele momento, cara, a chance do preço desenvolver as probabilidades de fato estar jogando muito mais a seu favor é muito extrema. Então isso é muito importante no mercado, beleza?
Então a gente vê, ó, aqui também é a mesma coisa. Pode ver, ó, limpa a liquidez abaixo do nível de suporte, que induziu muita gente a comprar nessa região, cheio de stop loss aqui, ó o preço. Limpa a liquidez e BUM! Impulsiona muito. Cara, isso é muito bom, você tem uma confirmação boa aqui, ó, a gente desenhou esse cenário perfeitamente também, fez o choque e vai embora. Agora deixa eu trazer esse exemplo aqui que está muito bom dessa venda, perfeito, com uma linha de raciocínio muito forte sobre regiões verdadeiras de oferta, tá? Então você pode vir aqui no gráfico de 15 ou nos 5 minutos mesmo, olha só. Se você for ver nesse outro cenário, em outro ativo, a gente vê aqui um cenário de constituição de order block muito forte, pessoal. Porque quando o preço induz na compra, olha só, lembra que eu falei para vocês que a quebra de fundo válido, quando está bem posicionado, depois de limpar uma liquidez, tudo certinho, no teste você tem a possibilidade de venda? Assim como ao contrário, né? Se a quebra de um topo válido com intenção da compra, isso aqui bem posicionado, depois de limpar a liquidez embaixo de fundos e tudo mais, no teste tem a possibilidade de compra. Isso é muito bom. Então, no exemplo anterior ali, a gente viu na venda, quebrou o fundo, depois de limpar a liquidez, pegou na zona de oferta institucional macro e teve a venda no teste. Nesse caso aqui, está quebrando o topo. Ó. Quebrou esse topo nesse grande movimento de alta com intenção. Muita gente é induzida a comprar aqui, porque de fato, isso aqui é uma configuração de compra. Muito trader é induzido a comprar nessa região. Porém, isso daqui, para ser bom, tem que estar limpando liquidez, ou seja, tem que estar numa zona onde está cheio de stop loss e aquele movimento está estopando a maioria dos traders, e aí ele desenvolve essa configuração. Aí no teste tem a compra. É perfeito. Só que aqui do nada, tá vendo? Sem estar capturando nenhuma liquidez nem nada, tá aqui no meio do movimento. Na verdade, a captura que teve foi até em cima de topos, ó. Limpou a liquidez em cima de topos e quebrou o fundinho aqui, voltou para o teste e deu essa venda. Tá com a seta aqui, é porque a gente mapeou lá no time essa venda. Então, assim, o cenário foi de venda. Isso aqui para cima, induzindo na compra, é uma baita indução ao erro. Lembra que eu comecei o vídeo falando que tem duas coisas no mercado? Induções ao erro, que vai induzir os traders a montarem posições antes da hora, em regiões que não fazem sentido, que são as falsas configurações que stopam os traders. E depois tem as configurações de verdade. Então, quando o preço faz essa indução na compra, induz todo mundo a comprar, ele e quebra forte para baixo, falhando a configuração, ele automaticamente cria aqui uma zona de oferta, uma região de order block. Beleza? Exatamente nessa zona toda aqui é uma região de order block. E aí você vê lá na frente o que o preço faz. Vem andando, 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 consegue limpar a liquidez abaixo de fundo expressivo, tá cheio de stop loss aqui embaixo, limpa a liquidez, boom, desencadeia movimento lá para cima e busca a região de oferta. Esse topinho aqui é o que, pessoal? Um topo expressivo no gráfico, tá vendo? O que está cheio aqui em cima? Cheio de stop loss. Topo e fundo expressivo está cheio de stop loss localizado nessas regiões. O preço captura a liquidez, vem subindo para encontrar a zona de oferta. Olha lá o que ele faz lá em cima. Perfeitamente o que está aqui nesse material didático, ó. Microestrutura, tá vendo? Detalhado, olha só. Esse cenário sendo desenvolvido, que trade bonito esse, foi hoje isso. Olha só, a gente mapeando isso aqui lá no time também. Muito bom, subir mais. Olha lá, exatamente aquela região, foi ali, confirmou para nós quebrando os fundos, é só vender que a gente já tem todo o contexto elaborado para isso. Então esse aqui a gente estava de olho no time, aquilo ali a gente mapeando ontem à noite, e logo hoje de manhã já desenvolveu isso aqui perfeitamente, já estava beirando ali, né? Logo depois já desenvolveu. A gente vê, aqui a gente pode até puxar no 1 minuto, que foi o que eu falei com vocês. Você viu que a gente foi lá no 15 minutos, barra 5 minutos, encontramos a zona de oferta, encontramos zonas de liquidez. Agora a gente refina aqui no 1 minuto, porque ali você consegue o stop baratinho, igual eu falei. Olha só que bonita essa estrutura de distribuição que foi desenvolvida. O preço fica andando de forma lateral, ele nivela os topos, nivelou os topos assim, o que cria? De forma muito micro, mas cria o quê? Uma zona de resistência. Zona de resistência faz o quê com todo trader? Induzido a vender na região. Todo trader fica induzido a vender aqui e vende de fato, enche aqui em cima de quê? Stop loss. Então é uma zona de liquidez muito forte. O preço visita em cima e vai fazer o quê? Limpa de liquidez em cima de topo. Se ele confirma aqui para nós, isso aqui é bem posicionado, que está limpando liquidez, está dentro da zona institucional e também está limpando a liquidez do macro aqui desse topo expressivo, lembra? Cara, perfeito. Pegou aqui na região, ó, quebrou os fundos, igual a gente desenhou ali agora lá no time de Excelência Trade. Quebra o fundo nesse movimento com bastante intenção da oferta, dentro do contexto todo, dentro da zona institucional. Você vende aqui, a gente está falando de um trade aqui de 12 vezes o risco-retorno. 12 vezes o risco-retorno significa que se você arrisca os R$100 que eu comentei com vocês, você faz R$1.200 nessa operação desenhada, tá vendo? Então, assim, e o mais importante não é nem o desenho, o mais importante é que é muito objetivo quando você alinha técnicas macro e micro e você entende que a relação risco-retorno é o que você precisa trabalhar no mercado. Você precisa arriscar pouco e ter a possibilidade de um retorno muito superior àquilo que você arriscou. A maioria dos traders fica operando como no mercado? Com risco-retorno 1 para 1,
arrisca R$100 para ganhar R$100. Nossa, fica muito difícil a vida do trader assim. Ou então, no máximo, arrisca R$100 para fazer 150 ou no máximo 200, ou seja, 2 vezes o risco. Aqui eu estou falando de uma operação 12 vezes o risco. Isso significa que se você arrisca R$100, você faz 1.200, igual eu falei. E também significa que se você acerta esse trade aqui desenhado e tal, tranquilo, você pode tomar, por exemplo, só um exemplo, né, só para ilustrar, você pode tomar 12 stops seguidos para você ficar no 0 a 0. Se você arriscar R$100 em cada um dos trades sempre, você fez 1.200, você tem 12 chances aí, entendeu? Ou seja, obviamente isso não vai acontecer se você seguir o plano, né? Obviamente, cenários bons estão desenvolvendo, isso aqui tem alto potencial, se você focar nisso aqui, você vai acertar muito mais trades, mas assim, você fica com muita tranquilidade operando, entende? Isso é muito importante, pessoal, de entender, só uma ilustração. E aí se você for vir aqui, por exemplo, em outros ativos, vamos lá, no mini dólar, por exemplo, depois a gente vem aqui no EURUSD, olha só, aqui a gente tem uma configuração também bem interessante, estou no gráfico de 5 minutos, olha como é que o preço impulsiona. Cada um tem um contexto diferente, mas tem sempre uma base de princípios muito parecidas, tá vendo? Nesse caso, a gente tem um grande movimento de baixa que foi originado de uma mitigação, ou seja, de um teste de uma zona de oferta. Olha só, o preço acabou de testar esse order block, lá, o último candle verde, antes do grande movimento de baixa, tá vendo? Uma zona de oferta institucional, o preço pegou ali nela agora, acabou de pegar na zona e, boom, forçou a movimentação para baixo, mostrando bastante intencionalidade. Veio voltando fraco, tá vendo? Nivelou os topos, ó, criou aqui uma resistência que induz os traders a venderem, enche aqui em cima de stop loss, lembra? Você pode jogar no 1 minuto ali para a gente encontrar esse contexto sendo elaborado. Olha lá que coisa alinhada, tá vendo? A resistência mais nítida ainda aqui no 1 minuto, ó, nitidamente vai induzir aqui, ó, muita gente vendeu aqui, muita gente vendido aqui, com os stop loss todos posicionados aqui em cima. O preço fura para cima, limpa muita liquidez, porque zonas assim, cara, são extremamente previsíveis. 90% dos traders operam suporte, resistência, escondem os seus stops nessas zonas. Tá cheio ali de liquidez de fato. O preço visita acima, limpa a liquidez, ou a reação de venda. Reagindo bem na venda, mostrando intencionalidade, quebra fundos significativos, volta para o teste, mitiga aqui o ponto de entrada, tá? Qualquer lugar nesse teste aqui você já pode estar montando o trade, porque a gente está falando de um risco muito baixo para um retorno muito maior. Olha lá, 5 vezes o risco-retorno. Se você arrisca então R$100, você faz R$500, por exemplo, nesse trade. Totalmente previsível, olha só, a gente mapeando isso aqui lá no time também. Eu posso puxar aqui detalhado. Você vem aqui, é um mini dólar, ó, você puxa aqui na mensagem do mini dólar para visualizar exatamente essa configuração. Olha aí. Se o preço cair forte ali na movimentação, olha aí, fez lá a estrutura, ó, nivelou os topos, capturou a liquidez dos topos, que é a resistência, ó, criou a resistência para induzir, capturou em cima, fez o choque, só você vendeu no teste, desenhado 100%, olha o que ele fez. Perfeitamente, vem caindo com interesse igual eu desenhei ali. Se ele ficar andando de lado e criar resistência de indução, é o cenário perfeito, porque já mitigou o bloco lá em cima, então a chance dele fazer isso é enorme, respeitar a região e depois fazer um trade de continuidade. Isso aqui é perfeito, nivelou os topos, fez o choque em cima, é só vender no teste. Bum, desenvolveu e desencadeia esse movimento. Então isso aqui é muito previsível. Nesse caso, não tem uma zona de oferta tão nítida. A zona de oferta já tinha sido mitigada lá em cima, ele veio desenvolvendo e depois gerou um trade de continuidade. Um pouquinho diferente. O que pegou aqui no topo dessa movimentação, ó, foi um FVG que chama, que é isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que seria o FVG, que é uma zona de oferta interessante. Eu gosto muito mais do order block que eu estou mostrando para vocês, mas é uma zona bacana. Aqui a gente tem, olha só, esse deslocamento mais forte. Percebe que esse candle aqui ele é um pouco mais forte do que os outros? E ele tem uma coisa muito importante. Além dele ser um pouco mais cheio, você tem antes dele um candle com pavio, posterior a ele, ou seja, depois a gente tem um candle com pavio, e esses pavios não se encontram, tá vendo? E no meio tem esse deslocamento mais forte, mais cheio. Isso aqui é um FVG. Então aqui, ó, a gente marca esse pavio e a gente marca esse pavio aqui embaixo. Isso aqui é um FVG, ou seja, é uma zona de oferta. Pode ver que o preço parou aonde? Exatamente nela, ó. É uma zona institucional também. Tá vendo? Inclusive, quando o movimento de baixa mostra isso daqui, mostra potencial participação institucional no movimento, ou seja, é um movimento muito mais saudável, de direcional, para seguir baixa de fato. Então, olha lá,
Pegou, foi exatamente no FVG. Então, um cenário muito legal aqui, com um contexto muito elaborado. Se você vir no EURUSD, igual eu comentei para vocês, EURUSD hoje aqui agora deu 2 trades que a gente desenhou perfeitamente, tanto a venda aqui em cima quanto a compra aqui embaixo. Então, se você for ver, vem muito nessa linha de raciocínio, ó, de macro e micro, ó, zonas de liquidez. Principal, vou comentar sobre essa aqui de baixo. Aqui de cima é a zona de resistência e tudo mais. Aqui de baixo, pessoal, é um fundo expressivo. Esse fundo aqui, ele é muito bom por quê? Porque o preço quebrou esse topo nesse grande movimento de alta, tá vendo? O preço quebra esse topo nesse grande movimento de alta. Isso daqui é muito parecido com aquela oportunidade de compra que eu falo com vocês. Quando está bem posicionado, né, se o preço faz o choquezinho, quebra o topo com intencionalidade, volta para o teste, você tem a possibilidade de compra. Por que comprar aqui não é um bom negócio? Esperando um movimento assim. Por conta do tamanho disso aqui. Isso daqui, pessoal, olha só. Isso daqui é uma oportunidade de compra. Agora, isso daqui é um fundo de liquidez. Qual que é a diferença desse para esse? A amplitude. Esse aqui é muito grande. Esse aqui forma o quê? Um grande fundo expressivo, lembra? Esse fundo expressivo está cheio de stop loss embaixo. Isso daqui forma o quê? Isso aqui é uma confirmaçãozinha. Aonde? Depois de limpar a liquidez de um grande fundo expressivo. Ou seja, aqui a gente tem um grande fundo expressivo, o preço limpa a liquidez, faz um choquezinho desse, o desenho é igual, tá vendo? Mas a amplitude é totalmente diferente. Aqui é um fundo extremamente expressivo, está cheio de stop loss embaixo por conta disso. E aqui é uma confirmaçãozinha depois de limpar os stop loss. Totalmente diferente. Então, aqui, por exemplo, ó, comprar nesse teste, isso aqui é muito importante, pessoal. Deixa o dedo no like, eu vou mostrar que agora é muito relevante, vai te ajudar demais, tá? Então, está, cara, prestando atenção, parabéns. Deixa o dedo no like e vamos juntos, olha só. E com isso daqui, eu vou ter que colocar o replay para vocês verem, olha só. Isso daqui, ó, muita gente fica olhando esse movimento e fala isso daqui. Tem um suporte aqui, preço capturou a liquidez do suporte, fez o choque, ó, quebrou esse topo nesse movimento, eu vou esperar ele vir aqui embaixo que eu vou comprar nessa zona. Todo mundo vê isso aqui achando que isso aqui é um bom negócio. Não é um bom negócio. Por quê? Porque o choque bom ele é micro, por causa da amplitude que eu acabei de mostrar para vocês. Então você joga no gráfico de 1 minuto, olha o que você tem aqui. Aqui você tem a compra. Olha lá, aqui você tem a compra. Quebrou esse topo nesse movimento de alta, micro, tá vendo? No teste você tem a compra aqui, perfeito. Aqui é uma compra, para já surfar todo esse movimento, acabou. Aqui você já tem até o alvo, você está falando aqui de um trade de quanto? Ó, testou ali, stop abaixo do fundo, só para a gente ter uma base até lá em cima, 5 vezes o risco, ou seja, arrisca R$100, você faz 500. É esse o trade. Agora, esperar o grande movimento desse, ó, isso aqui tá todo mundo vendo, cara. Isso aqui, esse movimento de alta, ó, todo trader não conseguiu entrar no time certo de entrada e tá todo mundo esperando o quê? Para entrar aqui, para ir a favor desse movimento. Ou seja, a chance de falhar é gigante. Aqui embaixo está cheio de stop loss, porque todo mundo vai entrar aqui, esperando que vai continuar, e vai encher aqui embaixo de stop loss. Esse é o raciocínio profissional de mercado. E aí o que o preço vai fazer? Bull, olha lá. Puxa lá embaixo, e aí o que ele desenvolve aqui embaixo? Ó. Choquezinho micro. Essa primeira tentativa de choque aqui ela é muito ruim, porque só belisca a liquidez, tá vendo? Só belisca a liquidez, quebra um topo lá para cima. O bacana é o topo que quebrou está abaixo da linha de liquidez. É sempre melhor assim. Pode não ser assim, pode, mas fica muito mais arriscado. Por exemplo, comprar nesse primeiro choque é uma opção, mas é mais arriscado. Esse segundo é muito melhor, tá? A gente estava de olho nisso lá no time também. Hoje, a gente pode até puxar aqui esse cenário. Olha só, se a gente for aqui hoje, Forex, mercados internacionais, Nasdaq, S&P, Dow Jones, mercado de Forex, são as paridades de Forex. A gente pode puxar aqui. Olha lá. Exatamente a gente mapeando isso, tá vendo? Ó, o preço vindo lá de cima, vai cair de lá, vai vir aqui embaixo, vai gerar o choque. Ele fez exatamente... Olha esse movimento e olha o que ele fez. Olha lá. Deu a venda lá em cima, igual está desenhado, puxou lá para baixo e deu a compra aqui embaixo com o choque todo em posição de captura. O topo que quebrou nesse movimento de alta é embaixo da linha de liquidez. Embaixo da linha de liquidez, tá vendo? Esse é o ideal. Quebra o topo, nesse movimento com intenção, volta para o teste, você pode montar a sua operação. Stop abaixo do fundo, bum, surfar o movimento. Surfar toda a movimentação que ele vem desenvolvendo. Então, olha só, isso aqui é um movimento muito bom,
Tá vendo? Uma movimentação muito saudável de compra aqui nesse movimento de preço. Mais de 5 vezes o risco-retorno, até essa zona aqui já é um bom alvo, tá? Essas zonas começam aqui os FVGs que eu mostrei, tá vendo? Uma boa zona de alvo. A gente está falando de arriscar R$100 e fazer 500 nesse trade aqui também. Então, alguns com risco-retorno muito maior, outros com risco-retorno muito menor. A gente vai visualizando. Olha lá, pode ver que ele parou exatamente um pouco mais em cima no FVG. Olha os FVGs aqui. Olha lá, parou exatamente lá. Que são as zonas de oferta que eu tinha mostrado para vocês no cenário anterior. Então foquem nisso, cara. Foquem nesses cenários, boas zonas de oferta, de demanda, de tempo gráfico um pouco maior. Pega capturas de liquidez, de zonas de liquidez também de tempos gráficos um pouco maiores. Pode ser os 5 minutos para cima, entendeu? Não precisa ser muito macro, não. E confirmações, grande parte das vezes no próprio 1 minuto, ou então até nos 5 minutos, até vai, dependendo do cenário, sem problema nenhum. Mas a questão maior sobre essas confirmações e você refinar no tempo gráfico menor é exatamente para você encontrar ali um stop mais barato, um risco muito mais baixo associado e confluências, juntando todos esses conceitos para encontrar cenários onde as probabilidades jogam muito mais a seu favor, além do macro e micro também está pesando ainda mais a balança para o lado do trader, né? Ajuda muito. E ali você tem cenários onde arrisca pouco com alto potencial de desenvolvimento. Fechou, time? Vamos juntos, contem comigo. Valeu! Fui!